E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mila, prazer. E aqui no meu canal eu compartilho conteúdo sobre autoconhecimento, espiritualidade, criatividade, tudo que eu senti que puder contribuir e inspirar vocês na jornada de vocês. E se você sentir de me acompanhar, de acompanhar os conteúdos por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber um aviso sempre que eu postar vídeo novo por aqui, tá bom? Eu estou fazendo uma série de vídeos para te ajudar a planejar o seu ano. No último vídeo, a gente definiu a energia e o foco do ano e também fizemos um exercício olhando para a nossa vida como um todo, né? Então a gente fez todo aquele exercício de olhar cada área e fazer a nossa mandala da vida e entender como cada área tá e o que precisa ser trabalhado em cada uma. Agora chegamos na última etapa do nosso planejamento e aqui você vai precisar ter todos os exercícios que a gente fez até agora. Então, se você chegou direto nesse vídeo, eu recomendo que você comece lá do primeiro e faça os outros exercícios, tá bom? Então, agora a gente vai pegar a nossa mandala da vida, que é essa daqui, que a gente fez no último vídeo. Pegar todas as anotações que a gente fez de todas as áreas e as notas que a gente deu para cada uma e a gente vai priorizar. E não se desesperem se a maioria das áreas estão um caos, ok? Ou se você deu nota baixa para a maioria das áreas, fica tranquila. Lembra que a bagunça que a gente vai criando ao longo de tantos anos não vai ser arrumada em 6 meses, nem em um ano, muitas vezes, tá? Então fiquem tranquilos. Tudo são processos. Cada coisa tem o seu tempo de ser trabalhada, de ser processada. A gente vai indo nos pequenos passos, tá? E é por isso que a gente vai começar a priorizar. Então, nosso primeiro exercício vai ser priorizar somente 3 áreas dessas 12 que a gente avaliou. Então, você pega esse exercício, né, que a gente fez das áreas e você escolhe 3 áreas que você sente que você precisa trabalhar esse ano, tá? Que é imprescindível. E não precisa necessariamente ser as áreas, as 3 de nota mais baixa. Olha para todas elas e vê o que de fato você precisa priorizar nesse novo ciclo que está iniciando, que você não pode deixar de olhar, tá? E dentro dessas 3, tem em mente uma que você vai colocar mais foco ainda, tá? Então, assim, dá uma olhada geral em todas as áreas, olha para o seu foco do ano, para a sua energia do ano e vê as 3 que você pensa, meu Deus, eu preciso olhar para essas 3, esse ano eu preciso focar nisso, tá? Mas, dessas 3, a gente é sempre importante uma que vai ter mais foco, tá? Dentro dessas 3. Eu sei que é difícil, dentro de 12 áreas a gente já escolheu 3, mas é importante a gente sempre priorizar, tá? Porque a gente não consegue colocar energia em tudo, tá? A gente não consegue trabalhar nossas 12 áreas da vida em um ano, não tem como, tá? Então, vamos nesse exercício de focar a energia, tá? Para ter um planejamento de qualidade, para você conseguir ter qualidade no seu planejamento, na sua organização, das suas metas, dos seus focos, beleza? Eu, por exemplo, preciso olhar para a minha área da casa 2, da casa 6 e da casa 9, né? Então eu vou priorizar essas 3 casas. A casa 2, que eu vou trabalhar o meu alto valor, como eu vou expressar o meu valor para o mundo, o meu financeiro. A minha casa 6 é a casa que eu vou olhar mais para minha saúde, olhar mais para minha rotina. E a casa 9 que eu vou olhar mais para os meus estudos aprofundados. Então, para as minhas formações, o que eu tô querendo expandir e colocar em prática desses estudos aprofundados dentro da minha vida. Esse é um exemplo, tá? O meu exemplo do que eu vou priorizar este ano. O meu foco maior dentro dessas 3 prioridades, por exemplo, é a casa 2,
que é justamente o foco do meu ano que eu escolhi fazer, que eu falei no último vídeo. Então, tem a ver sobre confiar em mim, tem a ver sobre dar valor para o meu potencial, expressar esse valor para o mundo, né? Então, você faz essa análise e define essas 3 prioridades e, dentro dessas 3, escolhe uma que você vai olhar mais, tá? Isso vai te dar já um respiro, né? Vai te ajudar a filtrar mais, a entender a direção que você quer seguir, aonde você tem que colocar a energia nesse novo ciclo. Porque, né, normal você, dentro de todas as áreas, dessas 12 áreas, você falar, meu Deus, eu tenho muita coisa para trabalhar, para olhar, para colocar energia. Então, é muito importante esse exercício de escolher essas 3 áreas que você vai olhar mais, beleza? E daí, a gente vai para o nosso segundo exercício, que é definir a prioridade para cada área das 12 que você fez. Então, aqui a gente respondeu da mandala da vida aquelas questõezinhas que eu passei para vocês de cada área. Daí você pega esse papel e você prioriza uma coisa para cada área, tá? Então, área 1, você escolhe uma prioridade dentro dessa área. Área 2, escolhe uma prioridade dentro dessa área. Esse exercício é bom para quê? Para você ter com você a prioridade de cada área dentro dessas 12. E se no decorrer do ano você sentir que tá fluindo, né, aquelas 3 prioridades, então você definiu as 3, e você sentiu que tá melhorando, tá fluindo, tá rolando e tá sobrando energia e tá sobrando tempo para você olhar para alguma dessas outras 12, no caso dessas outras 9, você tem ali já a prioridade de cada área, tá? Então, nada é fixo, tá, gente? Nada é engessado. Se também no decorrer do ano, do seu ciclo, você vê que você quer mudar a sua prioridade, também não tem problema, beleza? Então aqui eu defini uma prioridade para cada área, tá? E isso me deu muita clareza do que eu posso fazer, do que eu posso olhar além das 3 prioridades e vai ajudar a gente transformar também isso em projetos, em ações, tá? Então, eu consigo revisitar isso de forma prática, né? Quando eu sentir um respiro, daí eu vejo o que mais cabe para eu trabalhar esse ano, tá? Então, eu, dentro dessas 3 casas que eu coloquei como prioridade, se eu sentir que tá fluindo, eu venho aqui, certo? Vejo as outras casas, eu avalio a minha mandala, né? Bom, eu acho que eu posso colocar energia na casa 4 também, na casa 7 também, tá? Qual que é a prioridade? Por exemplo, vamos ver. Aqui, a casa 3, presença nas ações. Então, eu tô vendo que a minha casa 2, casa 6, casa 9, tá tudo bem alinhadinho, tá rolando. Eu tenho mais energia para colocar em outras áreas. A casa 3 é presença nas ações, então eu vou me dedicar também a estar mais presente nas ações, a olhar para os assuntos da casa 3, beleza? Depois, a gente vai para o nosso terceiro exercício, que é a gente voltar lá, mais uma vez, para 2020. E vocês vão responder essa pergunta. O que eu não fiz em 2020, mas eu gostaria de fazer em 2021, tá? Então, você escreve e marca as coisas que entram dentro daquelas áreas que você colocou como prioridade. Então, aqui, por exemplo, dentro das coisas que eu coloquei aqui, que eu não fiz em 2020, mas eu quero fazer em 2021, tem alimentação saudável, tá? Então, olhar para minha alimentação e tudo mais. A alimentação saudável está dentro da minha área 6, que tem a ver com alimentação, com saúde, com rotina, que é uma das minhas prioridades. Então, eu vou deixar uma estrelinha aqui, tá? Para dar atenção para isso. E aí, eu vou vendo. Então, aqui eu coloquei várias coisas
que eu não fiz em 2020 e eu quero fazer em 2021. E aí eu coloco uma estrelinha em cada uma. Bom, eu vejo que isso daqui tá dentro da minha área 2, que é o meu foco, então vou olhar para isso, tá? Isso tudo são exercícios para trazer clareza para vocês, beleza? E daí a gente vai para o próximo exercício, que é você escrever eventos importantes do seu ano que não podem deixar de estar dentro do seu planejamento. Tá? Então aqui entra férias, viagens, eventos, cursos, aniversários, tá? Isso que eu tô falando aqui pra vocês é o meu planejamento pessoal. Então eu coloquei datas de aniversário importantes pra mim, porque no caso, datas importantes do meu trabalho, de lançamentos, de coisas, de projetos, daí é uma outra coisa. Tá? Então aqui vamos olhar mais pro pessoal mesmo. Então alguma viagem que você gostaria de fazer. Então vai anotando esses eventos importantes, assim, eventos que já estão com data marcada, por exemplo, tá? Coloca tudo aqui, faz toda essa lista desses eventos importantes. E daí, depois que a gente fizer todos esses exercícios, a gente já tem bastante material de tudo que a gente quer manifestar durante o ano, as nossas prioridades, eventos, enfim. A tarefa agora, que é a última tarefa, né, é ir transformando essas coisas em objetivos, em metas, em listas, em pequenas ações e dividir isso pelos meses do ano. Tá? Porque aí começa a parte mais do dia a dia, mais prática, que é fica mais palpável, mais realizável as coisas, tá? Então aqui é mais uma lição de casa para vocês fazerem, que é pegar todo esse material que vocês têm e direcionar, tá? Quando eu tava fazendo o meu planejamento, que eu até compartilhei com vocês lá nos stories, eu gosto de sentar no chão e pegar todos os papéis, fazer um brainstorm mesmo, deixar tudo visível ali e ter um espaço que eu vou conseguir manusear todos esses materiais, ter um momento e um ambiente que você possa se conectar, que ninguém te interrompa, para que você consiga entrar em contato com todos esses exercícios que você fez e fazer tudo com muita presença. Tá bom? Então, olha para cada pergunta que você respondeu, entende a energia que você quer trabalhar, tá? Bom, essa eu quero trabalhar, essa não. Qual é a minha prioridade? Olha para cada área da sua vida, vê as respostas de cada área que você respondeu, olha para suas áreas de prioridade, né? E vai transformando isso em pequenos passos. Tá? Vai transformando isso em ações, para que isso se torne algo que você consiga visualizar de fato, né? Para que isso não seja só um grande compilado de informações, não. Então, para que tenha um direcionamento, tá? Então, até aqui a gente fez exercícios para trazer clareza, tá? Para nossa vida. Agora a gente está filtrando e está direcionando. Então, eu vou dar o meu exemplo para ficar um pouquinho claro para vocês. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no exercício das áreas e eu fui nas áreas que eu escolhi priorizar, que seria a área 2, a área 6 e a área 9, né? Que são essas 3 áreas que eu vou focar no meu ano de 2021. Então, eu fui no exercício da mandala da vida, eu olhei cada resposta que eu coloquei dentro dessas áreas de prioridade. Então, por exemplo, a área 2, que é uma área que a gente trabalha o nosso alto valor, a forma que a gente expressa o valor para o mundo, né? O nosso financeiro, a forma que a gente traz recursos para a nossa vida, toda essa relação de valor e de troca energética, né? Isso é uma coisa que eu quero focar bastante esse ano. Então, eu peguei todas essas minhas respostas, né, do exercício da mandala da vida e eu transformei isso em projetos, em metas, em pequenas ações que eu posso fazer no meu dia a dia para conseguir realizar isso, manifestar.
Então, se a casa 2 fala de finanças, de valor, enfim, eu preciso, por exemplo, finalizar o curso que eu comprei da Natália Arcuri, tá? Então, eu transformo isso em pequenas ações. Então, eu vou organizar os meus estudos para assistir quantas aulas por dia, quantas vezes por semana eu vou conseguir assistir, fazer os exercícios, né? Eu vou pôr isso na semana e eu vou transformando isso em ações realizáveis, tá? Então, organizações das finanças. Como que tá a minha organização? Eu estou preenchendo as minhas planilhas, eu estou colocando os ensinamentos do curso em prática, como que tá o meu consumo, eu estou gastando com consciência, eu estou conseguindo me organizar. Outra questão dentro dessa área 2, construir minha reserva de emergência. Então, dentro da casa 2, essa é uma das minhas principais metas, que é uma coisa super importante que até agora eu não fiz. Então, o que eu preciso para colocar isso em prática? O que eu preciso para colocar isso em ação? E aí eu vou colocando pequenas ações, pequenos passos, e dividindo por dia, por mês, né? Para que eu consiga atingir essa meta. Então, todo mês eu vou me comprometer para investir X reais para colocar, para construir a minha reserva de emergência, tá? Então, esse é o exercício do direcionamento. Pegar todo aquele compilado e transformar isso em metas, em objetivos, em ações, pequenas ações do dia a dia. Daí, outro exemplo para vocês, para ficar mais claro. É a minha casa 6, é a minha outra prioridade dentro daquelas 3, né? É uma área que fala da saúde, da alimentação, da rotina. Então, como eu vou transformar isso em metas, em listas? Então, eu olhei para todas as minhas respostas e eu fui colocando. Eu preciso praticar exercício físico com consistência, 4 vezes por semana, tá? Eu quero ter uma alimentação saudável. Então, eu vou assistir o curso de Ayurveda que eu comprei e até agora não assisti. Eu vou colocar isso em prática. Então, eu vou começar a cozinhar minha comida, eu vou mudar os meus horários de alimentação, eu vou olhar para a alimentação que está me fazendo bem, a alimentação que está me fazendo mal, tá? E aí eu vou transformando tudo isso em metas, em coisas palpáveis. Então, rotina, eu vou buscar ter uma rotina mais organizada, uma rotina mais compassiva, que eu não vou ficar me cobrando excessivamente e me culpar se eu não conseguir fazer tudo, tá? Que foi uma coisa que eu fiz muito em 2020, que me fez muito mal. Então, essa autocobrança em relação à produção. Então, vou olhar isso com mais compaixão esse ano. Então, o que eu posso fazer é criar rotinas mais reais, né? Não querer colocar tudo num dia só, sendo que eu sei que não vou conseguir fazer tudo num dia só, né? Porque eu preciso dormir, eu preciso praticar exercício, além de trabalhar. Então, eu vou transformando tudo isso em coisas realizáveis, certo? Que aí fica mais fácil da gente trazer todo esse planejamento, tirar daqui da cachola e colocar para ação. Se não ficar muito claro esse ponto de criar metas, criar projetos, listas para vocês, eu vou sugerir uma super lição de casa para vocês fazerem depois desse vídeo, ou quando vocês estiverem focando no planejamento de vocês. Como esse assunto não é minha especialidade, embora eu ame fazer isso, eu amo falar sobre isso, organização, planejamento, organizamento. Eu recomendo que vocês estudem os conteúdos da Thaís Godinho, da Vida Organizada, da Nath Arcuri, do Me Poupe, e da Nans Astrologia, que são mulheres que disponibilizam muito conteúdo de qualidade e que falam sobre organização, planejamento, tá? A Thaís, pra mim, é a musa da organização, tá? A Nath, ela é a musa das finanças, mas ela também fala muito de planejamento, de meta. E a Nans, que também fala de organização, mas ela fala disso ela linka isso
com a astrologia, né? E isso é uma coisa que tem me fascinado muito, que é olhar para esse tema e aliar isso, aliar o nosso planejamento com o nosso Sol, a nossa Lua, o ciclo lunar, tá? O nosso mapa astral, ir conectando, complementando as coisas e fazendo cada vez mais um planejamento mais consciente, mais alinhado com o que tem aqui dentro, tá? Então é maravilhoso, assim, como tudo se conecta mesmo, é muito incrível. Então fica essa lição para te ajudar nessa última fase de transformar todos esses materiais que a gente fez até aqui em coisas realizáveis e dividir isso pelos meses, tá? Então, por exemplo, a meta do exercício 4 vezes por semana. Eu já coloquei no meu planner, né? E na minha agenda. Então, para mim, o maior desafio é manter. Então, eu já providenciei, eu até mostrei esses dias também lá nos stories, um habit tracker, né? Que é uma maneira que eu consigo ir rastreando para ver se eu tô conseguindo manter, né? Se eu tô tornando aquilo um hábito na minha vida, tô fazendo com frequência, né? Se eu tô conseguindo ser consistente, que também é uma das minhas metas. Então, fica essa lição de casa aí para vocês. E nessa etapa é importante também você definir o que é recorrente e o que é pontual. Então, um exercício físico é recorrente. Então, vou colocar aquilo na agenda com recorrência, ou no seu planner, e vou acompanhar se eu estou mantendo. Na saúde, por exemplo, marcar médico tal é uma coisa pontual, mas eu também coloco na agenda, né? Tanto a tarefa de marcar quanto a tarefa de ir no dia tal, na hora tal, beleza? Aí, vou dar mais um exemplo para vocês. Agora, a minha maior meta, né, o meu maior foco esse ano é começar os meus atendimentos como terapeuta holística. E apesar de ser um projeto, ela é uma meta pontual. Então, é importante definir uma data, até para evitar que a gente fique empurrando, procrastinando. Então, no dia tal, no mês tal, eu vou começar os meus atendimentos. E aí eu coloco isso na minha agenda e torno aquilo uma coisa realizável, né? Uma ação realizável. Esse é um exercício que vai te ajudar muito a se comprometer com o que você quer manifestar, né? Tudo fica claro, os pequenos passos, eles deixam de transformar aquilo numa coisa gigante, tá? Então, um projeto muito grande, né? Você vai ramificando ele em pequenos passos, né? Para aquilo, para você também não criar aquela ansiedade, meu Deus, eu não vou dar conta. Sim, você vai dar conta. Faz uma coisa de cada vez, tá? Como o exemplo do médico que eu dei. Preciso cuidar da minha saúde. É uma coisa grande. Tá, então quais médicos eu preciso marcar? Coloca lá, ligar para tal médico, ligar para tal, marcar tal coisa. E vai tornando isso pequenos passos. Aí, coloca isso na sua agenda. Hoje eu preciso ligar para marcar nutricionista. Ligo, marco, e aí eu vou tornando isso real, vou colocando isso em prática. Daí eu trago mais um exemplo aqui para vocês. Para mim, como eu falei, ser terapeuta é minha missão de vida, é algo assim muito grandioso para mim. E eu focar só nisso me dá um medo, né? Me deixa paralisada, porque é uma coisa muito grande. E agora se eu transformar isso em pequenos passos, então o que eu preciso para começar os meus atendimentos? Então, finalizar minha formação, praticar as técnicas, descrever os atendimentos, criar os materiais para os atendimentos, definir o valor dos atendimentos, como que eu vou fazer a divulgação, aquilo começa a se tornar real. Faz sentido para vocês? Aquela coisa enorme, você vai colocando essas ações, você vai aliviando, você vai falar, bom, eu consigo dar conta, eu dou conta, certo? E depois disso, nessa etapa de passar as coisas para os meses, você também coloca aquelas datas importantes que eu falei para vocês, né? Já deixa marcadinho na agenda, então no mês tal eu sei que eu vou viajar, então já deixa marcado no seu planner, na sua agenda, né? Que naquela data você vai fazer tal coisa, então
Se precisa organizar alguma coisa antes, já vai organizando tudo. Eu sou muito do papel, tá? Então eu gosto de fazer tudo no papel, principalmente essa fase de brainstorming, de escrever as coisas, eu gosto de fazer tudo no papel. E daí depois eu coloco tudo isso no meu planner, vou organizando mês a mês, e eu também passo para a agenda do Google, tá? A minha semana eu vou montando na agenda do Google. Eu também organizo tudo no Trello e no aplicativo Todoist, para ter também as coisas na nuvem e também poder acessar todo esse material no celular quando eu precisar ver alguma coisa, porque eu também não vou ficar andando por aí sempre com esse monte de papel, né? Então eu gosto de ter nos dois. Eu gosto de fazer tudo no papel e aí eu vou passando as coisas pro Trello, pro Todoist, para eu também ter acesso disso no celular. E aqui é algo pessoal que você precisa entender o que faz mais sentido para você, tá? Tem gente que é do digital, então vai fazer tudo isso no digital, no Word, vai passar pra agenda, enfim. Tem gente que é só do papel, também ficar no papel não tem problema. Então, vai organizando tudo isso, essas informações, de acordo com o que faz sentido para você. E essas ferramentas que eu falei, Trello, Todoist, eu aprendi com as referências dos conteúdos que eu passei para vocês, tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque ia levar muito tempo eu também falar de cada ferramenta. Eu teria que demonstrar, compartilhar a tela, e como eu falei, não é minha expertise. Então, eu deixo com vocês essa lição de casa, de vocês irem nessas referências que eu passei. A Thaís fala muito de ferramenta, tá? Thaís Godinho, ela fala muito dessas ferramentas, do Trello, ela oferece várias, mostra de uma maneira muito prática, tá? Então eu deixo essa lição aí de casa para vocês fazerem. Depois de fazer todos esses exercícios, vocês dão uma olhada também, né, nessas referências que eu passei para vocês. E depois desse exercício, né, de organizar tudo, tem uma coisa que é muito importante para eu falar aqui para vocês. Nada é fixo, certo, gente? Nada é fixo. Então, vocês não precisam ter medo de fazer essas metas com medo de, não vai dar certo, ou, não vai, tenho medo de que não vai acontecer do jeito que eu quero, ou, eu vou escrever essa meta e eu vou ter que sustentar ela até o fim. Não, tá? Isso são coisas, como eu falei lá no primeiro vídeo, que travam a gente. As coisas, elas se transformam. E como eu falei, a gente tá no ano 5, então é um ano que vai ter muita mudança, muito dinamismo. É um ano que a gente precisa ter o plano A, ter o plano B e o plano C para cada coisa. Então, para cada meta que você for fazer, que você for colocar na sua agenda, no seu planner, eu recomendo que você busque sempre também pensar já num plano B, caso aquilo não aconteça do jeito que você planejou, tá? Então, vamos supor que você vai fazer uma viagem, tá? Eu, por exemplo, ano passado ia pro Chile, certo? Então, você vai ter uma viagem, você vai se planejar, tem a data, né, a época que você vai, mas eu recomendo que você pense num plano B, tá? Caso isso não aconteça, caso não dê certo, né? Afinal, a gente não sabe como as coisas vão ser, a gente tá vivendo um momento muito incerto, né, por conta de vacina, da pandemia. Então, caso essa viagem marcada não dá certo, eu vou ficar frustrada, me lamentando? Não, já vou me planejar, já vou ter um plano B. Então, um exemplo de plano B. Eu vou pegar esse dinheiro que eu juntei pra viagem e vou investir. Eu deixo aqui esse plano B em stand-by, tá? Ou eu vou deixar aqui um destino, uma viagem menor para algum lugar mais próximo, mais vazio, e vou deixar aqui também como plano C, caso não dê certo, entende? Então, você vai desenvolvendo esse plano B, plano C, para as grandes metas que você planejou durante seu ano, tá? Isso é importante para você também ali se preparar, caso as coisas não ocorram como você planejou, tá? E por fim, uma coisa muito importante de se planejar dentro desse exercício de planejamento é a revisão. Então, já marca na sua agenda,
tá? Eu, por exemplo, já fiz isso, eu já deixei marcado que daqui 3 meses eu vou revisitar todos esses exercícios, tá? E eu vou fazer uma revisão de tudo isso. Eu vou olhar para meu mandala da vida, para todas as minhas respostas e eu vou analisar. Eu ainda estou nessa energia? Esse ainda é o meu foco do ano? Como que o mundo tá agora? Como que eu tô me sentindo agora? Porque às vezes, daqui a 3 meses, eu já trabalhei tudo que eu precisava nessas 3 áreas de prioridade que eu escolhi priorizar e esteja na hora de eu olhar para outra área. Ou talvez aquilo que eu coloquei como meta não faz mais sentido para mim. Minha vida virou do avesso e tudo isso que eu coloquei aqui não faz mais sentido para mim. Outra coisa que está fazendo sentido para mim. Então, por isso, além do planejar, é importante revisar, tá? Revisar, porque a nossa vida ela vai se transformando e essa revisão vai fazendo a gente no decorrer desse ciclo de 1 ano, por exemplo, que a gente, tá tudo alinhadinho, eu vou manter isso? Ah, não, acho melhor recalcular a rota. Então, esse exercício também é muito importante. E daí, você escolhe, eu vou fazer essa revisão de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, né? Mas é importante, faça essa revisão. E se fizer sentido, mantém o que você já fez, faça os ajustes necessários, mas se também não tiver mais fazendo sentido, não se sinta obrigado, ocupado de mudar toda a rota, todo o planejamento, tá? Como eu falei, não tem nada fixo. E também conseguir visualizar se de fato você está se comprometendo com as suas metas. Isso também é muito importante, a revisão. Se você está falando o que você falou que ia fazer, a sua vida ela está em movimento, ou você está paralisada, né? Ou nesses últimos 3 meses, tudo que você falou que ia fazer você não fez, ou você fez, e aí você consegue revisar isso para reconhecer também tudo que você já conseguiu fazer até aquele momento. E você dá aquele zoom out que eu falei para vocês e olha, tá tudo caminhando, né? É isso que eu quero, então vamos seguir com esse planejamento, com tudo que eu fiz, com as minhas prioridades. Ou então não tô saindo do lugar, não tô conseguindo fazer as minhas ações, os meus projetos. E daí fazer também um trabalho interno, né? De entender o porquê. Caso você não esteja fazendo, o porquê, o que está me paralisando, o que eu estou procrastinando. E se você está fazendo, reconhecer. Bom, que maravilha, ótimo, olha tudo que eu conquistei, olha as metas que eu falei que ia fazer, que eu fiz, tá? E aí você faz essa análise, beleza? Faz sentido para vocês? Por isso é muito importante a revisão, porque eu, há um tempo atrás, muitas vezes fiz um planejamento, fazia uma vez no fim do ano e depois eu nunca mais olhava para tudo aquilo, tá? Então, por isso, façam os exercícios, façam a lição de casa, tá? Visitem os conteúdos que eu recomendei para vocês, revisitem todo esse material de tempos em tempos, porque, gente, é muito gratificante ver que a sua vida está se movimentando e ver o quão poder você tem de manifestar as coisas na sua vida, tá? Esse planejamento, ele me deu um gás, uma motivação enorme para eu iniciar esse meu novo ciclo e eu espero de coração que todos esses exercícios também tenham feito sentido para vocês e que vocês façam, que vocês se sintam motivadas para manifestar os seus sonhos, para vocês se planejarem, para vocês realizarem, tá? Para vocês verem que é possível manifestar as coisas, tá? E o planejamento, ele dá essa direção, ele dá essa clareza pra gente e ele dá essa liberdade também. E que esse novo ciclo seja repleto de prosperidade, de abundância para todas nós, que consigamos manifestar muitas coisas boas. E é isso. Não deixem de compartilhar e de me marcar lá nos stories, lá no Instagram, o processo de planejamento de vocês, que eu vou adorar, vou amar acompanhar. E se fez sentido,
curte aqui o vídeo, compartilha com alguém que você ama e que você sente que precisa começar a se planejar, a planejar esse novo ciclo que vem chegando, que já chegou, tá? Gratidão por ter você aqui comigo, gratidão por você que ficou até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.